Queridos irmãos, queridas irmãs, alegria muito grande para todos nós festejarmos, celebrarmos, rendermos graças a Deus pelo aniversário da nossa cidade de Mogi das Cruzes, 460 anos. É quase a idade da capital, São Paulo, 466, e 4 séculos para mais, 4 séculos e meio. Muito temos o que louvar, bendizer e agradecer a Deus. Parabéns, Mogi das Cruzes. Mas também louvamos e bendizemos a Deus pela vida dos que completam aniversário neste dia, de modo especial, nosso prefeito. Parabéns ao senhor por esse seu aniversário. Coincidência, no mesmo dia. Vamos dar uma salva de palmas. E nós viemos aqui agradecer a Deus e inspirarmos-nos na palavra de Deus, na palavra do próprio Cristo. Ouvindo esta passagem do Evangelho que acabamos de ouvir, vimos que as pessoas diante de Jesus enchiam-se de admiração e de espanto, porque ele tinha uma mensagem, ele tinha um ensinamento, e esse ensinamento era transmitido pela sua palavra, uma palavra que atraía. E depois, mais adiante, São João Evangelista vai explicar que ele é a palavra, Logos, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Um ensinamento, uma palavra dita com autoridade. Importante que o Evangelho saliente, que os Evangelhos salientem várias vezes, que Cristo falava com autoridade. E ele falava também com autoridade, porque falava a partir da sua santidade. Santidade tem sempre a ver com a divindade, com o próprio Deus. Ele vem de Deus, por isso que ele é santo como Deus. E sua palavra, seu ensinamento contém autoridade. Sobretudo porque é pelo Espírito Santo de Deus. Uma passagem anterior a esta de hoje é aquela, estamos no Evangelho de Lucas, em que diz, que o Cristo diz: o Espírito de Deus repousa sobre mim, ele me ungiu, ele me enviou, ele me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres. Nesse sentido que também nós aqui temos como ponto de união e de ligação da vida dos cidadãos, das instituições, da igreja, nesta cidade, neste município, a devoção ao Divino Espírito Santo. Não se separa mais a vida de Mogi desta devoção. Devoção que é expressão do povo, mas que é, vamos ver na primeira leitura do apóstolo São Paulo, é expressão da religião do povo, mas é a expressão da mais alta teologia paulina, teologia do apóstolo Paulo, interpretação do apóstolo Paulo
acerca do Cristo e acerca da Igreja. Cristo e Igreja revestidos, Igreja somos nós todos, da luz e da graça do Espírito Santo. E o povo, então, em volta de Jesus, com admiração e espanto, afirmavam, o povo afirmava que ele falava com autoridade e com poder. Por isso ele expulsa aquele espírito imundo, espírito de um demônio impuro, diz o Evangelho. Ou seja, tudo aquilo que atrapalha. Cristo vem e pede que a sua igreja, em nome dele, afugente tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que não é o Espírito de Deus, que não é obra do Espírito de Deus, mas que é obra do espírito maligno. Por isso Jesus é revestido de autoridade e de poder. E quem tem autoridade usa o poder como serviço, usa o poder para servir, ajudar e para libertar. O espírito do mal prende, o espírito do mal torna possesso. Jesus expulsa o espírito do mal para que aquele possesso, aquele amarrado, aquele encatenado, aquele pobre homem possa ser libertado. Então passe a viver segundo o Espírito de Deus. Jesus tem autoridade e por isso, com autoridade, ele usa a força. Poder é força. Força para servir, força para amar, força para fazer o bem, com autoridade. Ou ao contrário, quando não se tem autoridade, o poder se torna despótico, o poder se torna opressor, o poder se torna violento, o poder se torna não libertador, mas escravizador. O poder de Cristo é o poder que vem da sua autoridade e da autoridade de Deus. Aí está a base de toda autoridade humana, de toda autoridade exercida para e pelo bem dos cidadãos, o bem do povo em geral. E no nosso caso, que o povo mogiano possa sempre contar com aqueles que revestidos de autoridade usem o poder para servir. E é nesse sentido que mais uma vez eu quero saudar o prefeito e as autoridades, muitas delas presentes aqui nesta celebração e também representando a todos os outros membros do governo municipal que aqui não estão, nas mais diversas instâncias de autoridade e poder serviço do nosso município, o executivo, o legislativo, o judiciário, as forças de segurança, os serviços todos e os cidadãos que são a parte principal e os primeiros interessados no bem e na vida digna numa cidade, num município, em todas as cidades, em todos os municípios. Jesus usa a sua autoridade para, com seu poder, com sua força, libertar. O diabo usa o poder para oprimir, para possuir, para deixar possesso. A ação de Jesus causa um eco, fala da fama, a fama é o eco, ou seja, se difunde o bem que ele faz, a mensagem de vida plena que ele traz, tem o seu eco nos corações e na história humana, chegou até nós pelo cristianismo, também pela presença
da Igreja, pela devoção ao Divino Espírito Santo, sempre caminhando passo a passo nestes 4 séculos e meio da história de Mogi das Cruzes. Pois bem, como eu dizia, e São Paulo, na primeira leitura, ele refletiu sobre a ação do Espírito de Deus, dizendo assim: o Espírito Santo esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus, e ninguém conhece a Deus, ninguém conhece o pensamento de Deus, ninguém conhece o que existe em Deus, diz São Paulo, a não ser o próprio Espírito de Deus. E por isso precisamos ser revestidos do Espírito de Deus, precisamos, e isso que o nosso povo faz, sobretudo no tempo da festa, invocar os dons do Divino Espírito Santo. Desse modo, diz São Paulo, a sabedoria humana, que é importante, necessária, mas limitada, ela vai sendo completada e preenchida com a sabedoria do Espírito. E com isso, nós que somos, diz São Paulo, estou repetindo a primeira leitura, e nós que somos pessoas, homens psíquicos, e ele explica que homem psíquico é aquele que fica, nós, com o nosso nível de nossas capacidades naturais, nós podemos dar um passo para sermos de homens psíquicos a homens pneumáticos, ou seja, homens espirituais, da nossa vida psíquica alargarmos para a vida no Espírito. Por isso que eu dizia que esta alta teologia de São Paulo não está em contraposição àquela expressão singela, simples, colorida da devoção ao Divino Espírito Santo que os cristãos expressam, e de modo especial aqui em Mogi das Cruzes, com a tradicional festa do Divino Espírito Santo. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Pergunta São Paulo. Aqui ele não responde, mas deixa implícita a resposta: Cristo, pela ação do Espírito Santo. E aí ele conclui: e nós também, aí ele explicita, nós também temos o pensamento de Cristo. Portanto, se temos o pensamento de Cristo, somos atingidos pela sua autoridade e pelo seu poder, que é a força de Deus, e somos revestidos da força e dos dons do Divino Espírito Santo. E é assim que, com tudo isso, podemos também, ao celebrar o presente, projetar o futuro e celebrar a esperança e a possibilidade de um futuro melhor. Antes de tudo, livre da pandemia, claro. Se Deus quiser, uma hora tem que acabar tudo isso. Seja com os cuidados que tomamos, com as prevenções, seja com as medidas sanitárias, com os esforços, inclusive, que também o nosso município faz, seja com a tão esperada vacina que deve chegar um dia. Temos que vencer para começar esta grande dificuldade, mas projetarmos-nos para um futuro sempre mais repleto de esperança para o nosso povo. Uma cidade que seja sempre acolhedora, um povo que seja sempre fraterno, a busca incessante de trilharmos caminhos de concórdia, de justiça e de paz, de criarmos, construirmos uma cidade, um ambiente favorável, sustentável, enfim, que todos os cartões postais que compõem a cidade e o município
de Mogi das Cruzes possam ser sempre mais aprimorados, visibilizados, conhecidos. Eu digo a cidade e o município porque tudo que se encontra de positivo aqui no centro, aqui na cidade, na sede, também encontramos pelo município afora, nos distritos. Aí Sabaúna, que não deixa enganar, Sabaúna, Taiaçupeba, Piritiba, o Sul, enfim, falamos de Mogi, das belezas de Mogi, das belezas naturais, geográficas, o trabalho, a história presente em todo o município, da Serra do Itapetí, a Serra do Mar, ao Cinturão Verde, ao centro aqui do trabalho, centro laborial, comércio, indústria, serviços, enfim, a educação das crianças, o olhar carinhoso, preferencial para os mais sofridos, os mais pobres, enfim, é dia de agradecer, é dia de louvar a Deus, de bendizer. E aqui estamos fazendo este nosso agradecimento, este nosso louvor em comunidade, em fraternidade, porque queremos todos, e Deus sabe disso, todos que aqui estamos e também os que não estão, todos queremos o bem da cidade e do nosso povo. E que assim seja. Amém.